Sejam todos bem-vindos ao canal Catequese, aqui no YouTube, para mais um vídeo da série Catequese. Reitero mais uma vez de que estamos à sua disposição e será um grande prazer se você se inscrever nesse canal para receber nossas notificações todas as vezes que publicarmos nossos vídeos. E para vocês que já são inscritos, sejam bem-vindos e aproveitem mais esta exposição. Hoje eu vou estar tratando aqui de um tema bastante interessante, que até me foi proposto pela minha esposa, que assistindo um vídeo de um padre onde ele abordou a questão dos irmãos de Jesus, que aparecem registrados ali no Novo Testamento. Quem são os irmãos de Jesus citados no Evangelho de Marcos 6, 3 e Mateus 13, 55 a 56? Para as denominações cristãs evangélicas, esse tema não causa nenhum tipo de embaraço, ou pelo menos não causa nenhum tipo de preocupação. Mas para a Igreja Católica, esse tema da questão dos irmãos de Jesus, ela se localiza exatamente no centro, porque existe toda uma construção da Igreja Católica, toda uma dogmática que pode ruir com relação a esse tema. E, portanto, a Igreja Católica possui uma explicação a respeito disso desde o século IV, quando surgiram os primeiros questionamentos a respeito disso que está no Novo Testamento, com relação aos irmãos de Jesus Cristo. Primeiramente, vamos aos escritos diretos que causam esta dúvida. Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Antes de iniciar minhas observações, eu gostaria de declarar que o objetivo da minha análise é apenas histórica. Não estarei abordando aqui questões de cunho teológico e de fé que porventura possam existir, que porventura possam circular nos meios católicos. O meu objetivo, repito, é apenas análise histórica dos fatos, aquilo que existe de documental e aquilo que existe da análise dos acadêmicos a respeito desse tema. Nos textos apresentados, podemos observar a menção a 4 irmãos e também sobre irmãs de Jesus que não estavam presentes naquele lugar. Além desses textos, também poderíamos citar aqui a carta de Paulo aos Gálatas, onde Paulo também faz menção a Tiago, irmão do Senhor. E aí surgem as dúvidas. Esses irmãos mencionados poderiam ser irmãos de Jesus, também filhos de José e de Maria? Deveriam ser considerados apenas filhos de José, meio-irmãos de Jesus, portanto? Esses irmãos devem ser identificados como parentes próximos ou até mesmo primos, conforme nós encontramos em uma série de explicações correntes por aí? Quais seriam as respostas históricas para essas perguntas, baseando-se em documentos da antiguidade e costumes da sociedade judaica daquele tempo? Como já disse, para os cristãos protestantes, essa é uma questão irrelevante. Se Maria, após o nascimento de Jesus, teve outros filhos ou não. Para a denominação católica, é importante, devido aos dogmas da Igreja e também da fé católica, de que Maria era virgem durante e depois do nascimento de Jesus de Nazaré. Portanto, a fé católica
não existe somente o milagre da concepção de Jesus, mas também um segundo milagre, no qual a integridade física de Maria teria sido preservada após o nascimento de Jesus, ou seja, o seu ímen não foi rompido e assim seria considerada sempre virgem ou virgem perpétua, conforme é conhecida. Para a história e análise que eu estarei fazendo aqui, não vai me importar a fé do grupo A ou B. E, portanto, quando falamos no campo da história sobre esse tema, simplesmente buscamos evidências e como os documentos antigos podem nos ajudar e a observação da sociedade naquele tempo. Assim, o que podemos encontrar de resposta para essa questão? Se formos por exclusão com relação à possibilidade desses irmãos serem apenas filhos de José, no Novo Testamento não encontramos nenhuma informação que confirme essa tese. Não existe nada fundamentado e, portanto, não passa de mera hipótese. Essa hipótese surgiu entre os cristãos primitivos a partir do século II e é encontrada em livros apócrifos, como, por exemplo, o Proto-Evangelho de Tiago, e que inclusive serviu de base para que artistas, pintores renascentistas retratassem José como um homem já bastante idoso, segurando Jesus nos braços. Esses escritos que relatam a família de Jesus, mesmo antes do seu nascimento, dizem que José era idoso e já possuía filhos quando se casou com a jovem Maria e que o casal não teve qualquer relação após o casamento, especialmente pelo fato dele ser idoso. Outro fato interessante neste livro é que ele relata a infância de Maria como tendo sido cuidada no templo pelos sacerdotes judeus. Entretanto, isso não possui nenhuma evidência, pois na tradição judaica não existe nada que corrobore com a possibilidade de meninas serem criadas no templo, demonstrando que o autor ou autores desse livro não tinham familiaridade com a história no período do Segundo Templo e provavelmente também não fosse judeu. Essa ideia de meninas serem criadas no templo, na verdade, está ligada com a tradição romana, onde as meninas entre 6 e 10 anos elas eram escolhidas em sacerdotisas com o objetivo de cultuar a deusa romana Vesta. E ficavam nos templos fazendo esse tipo de culto durante 30 anos, até serem substituídas por outras meninas. E assim, portanto, com relação a Maria ter sido formada num templo judaico, não é verdadeira. Isso remonta muito mais aos costumes aí romanos, a religião romana, do que com relação a qualquer tipo de evidência que possa ter acontecido aí dentro da cultura judaica. Isso é absolutamente impossível. Sobre os irmãos de Jesus de Nazaré, o Proto-Evangelho de Tiago nada nos traz de fundamento histórico, portanto, apenas alimenta uma hipótese bastante improvável e sobre José, e refletem certa urgência para tentar explicar os anos perdidos da infância de Jesus. Mas, voltando à questão sobre a família de Jesus e seus irmãos, devemos primeiramente destacar os nomes desses irmãos. Vejamos então o que diz o evangelho mais antigo, o evangelho de Marcos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Conforme pudemos constatar aí, nesse texto podemos encontrar o nome de 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão, e que curiosamente mencionados no relato da crucificação de Jesus, que nós encontramos no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 15, verso 40. Vejamos. E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Nesse verso, observamos a
a semelhança que existe entre os nomes Tiago e José, que também são mencionados em Marcos 6,3 como sendo irmãos de Jesus. E aqui se inicia a explicação dada pela Igreja Católica, que lança a mão da Bíblia hebraica, onde em algumas situações ela menciona a palavra irmãos, sem necessariamente significar um irmão de sangue. E podemos citar o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 13, verso 8, onde Abrão considera Ló como seu irmão. Entretanto, se observarmos ali mesmo em Gênesis capítulo 12, verso 5, que Abrão era tio de Ló e não seu irmão. Isso a Igreja Católica não menciona, né? Que um pouco antes desse detalhe, onde Abrão cita Ló como irmão, um pouco antes ali é declarado, então, que Abrão era tio de Ló. Seria esta a resposta? Seriam, na verdade, os mencionados em Marcos 6,3 como sendo irmãos de Jesus, algo comparado a seus primos ou parentes próximos? No Evangelho de João encontramos algumas pistas que podem colaborar com esta hipótese. Vejamos então. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Interessante observar nesse texto é que encontramos menção a uma mulher que seria irmã de Maria. Não seria esta irmã de Maria, a mãe de Tiago, José, conforme mencionado no Evangelho de Marcos, e portanto Tiago e José seriam primos de Jesus por parte de sua mãe? Esta hipótese passou a ser levantada pela Igreja a partir do IV século em diante, mesmo com várias correntes criadas, considerando que Maria não permaneceu sempre virgem. Além desse detalhe citado em João 19, 25, existe ainda um outro detalhe mencionado em João 19, 26, 27. Vejamos. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir desta hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Com base nesse texto, podemos observar também uma explicação dada pela Igreja Católica, que diz que Maria estava sozinha nesse tempo. E, portanto, Jesus pediu ao discípulo amado que cuidasse de sua mãe, pois ela não tinha mais ninguém, ela não teria outros filhos. E por que faria isso se ela possuía outros filhos? Também poderia surgir essa pergunta. Outros filhos poderiam muito bem cuidar de Maria. Assim, entendeu-se que aqueles irmãos mencionados em Marcos seriam, portanto, parentes próximos a Jesus. Essa ideia é muito bem aceita pelos cristãos da vertente católica. No entanto, na perspectiva histórica, ela encontra algumas dificuldades para se firmar. E a primeira dificuldade está no fato da historicidade do Evangelho de João ser bastante reduzida e contestada. Não existe narrativa sobre esse fato em nenhum outro lugar do Novo Testamento de Jesus, onde ele pede para que o discípulo amado cuidasse de Maria. E, portanto, carece de múltipla atestação, e aqui, no caso, torna-se então um pouco frágil essa ideia, de que Maria estaria sozinha e que, portanto, Jesus não possuía outros irmãos. Outra dificuldade podemos encontrar no texto que é escrito originalmente em grego, nos originais do Novo Testamento. A referência ao termo irmãos nos originais em grego, tanto no Evangelho de Marcos e Mateus, mas também utilizado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 1, 18, 19. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro. Fiquei com ele 15 dias.
E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Paulo identifica Tiago como irmão do Senhor, utilizando o termo grego adelphos, sendo que o termo adelphos designa obrigatoriamente irmãos de sangue. E mais do que isso, o significado de adelphos no grego é útero, e portanto deixa bastante explícito que aqueles seriam sim irmãos de nosso Senhor. O termo correto utilizado na língua grega para designar prímos ou parentes próximos é anépsios, termo que também aparece em outros lugares do Novo Testamento, inclusive com o próprio apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 4, versos 10, onde cita ali que ele estava na prisão com Aristarco, e Aristarco, quando Paulo escrevia uma carta, pediu para que fosse enviada saudações a seu primo Barnabé, e aqui Paulo utiliza o termo grego anépsio para se referir ao primo Barnabé. E nos parece muito difícil que Paulo não dominasse o grego corretamente depois de escrever 13 epístolas nessa língua. Portanto, aqui existe uma questão. Por que o escritor ou escritores do Evangelho de Marcos e Mateus, além da carta de Paulo aos Gálatas, insistiriam em usar um termo adelphos se existia na língua grega o termo adequado, que seria anépsios? Por que os dois termos aparecem no Novo Testamento? Qual é o correto para ser utilizado nesse caso dos irmãos de Jesus? Já de início, sobre a análise histórica, a afirmação de que Jesus possuía irmãos encontra-se, como já dissemos, registrado nos evangelhos de Marcos, Mateus e também na carta de Paulo aos Gálatas. E isso nos dá evidência de múltipla atestação, ou seja, escritores diferentes, em tempos diferentes, escreveram sobre o mesmo fato, em diferentes contextos, dentro do próprio Novo Testamento. Já fora do Novo Testamento, podemos citar os escritos do cronista Egésipo, que viveu nos anos 110 ao ano 180 depois de Cristo, e que foi um judeu cristão tornado santo pela igreja, e que relata que o imperador Domiciano ordenou que todos os descendentes de Davi fossem mortos, inclusive os descendentes de Judas, que aparecem nos textos de Marcos e Mateus como sendo irmão do Senhor. Vejamos o que escreveu Egésipo. Da família do Senhor ainda estão vivos os netos de Judas, irmão do Senhor, pela carne. Foram passadas informações de que eles seriam da família de Davi, e eles foram levados ao imperador Domiciano pelo Evocatus, pois Domiciano temia a vinda de Cristo, como Herodes também temeu. Egésipo ainda foi um pouco mais longe e fez uma descrição longa sobre Tiago, o irmão do Senhor. Vejamos. Agora Tiago, o irmão do Senhor, que tinha por sobrenome o Justo por todos, mesmo a nossa, recebeu o governo da Igreja dos Apóstolos. Este foi consagrado desde o ventre de sua mãe. Ele bebia nem vinho, nem bebida forte, e absteve-se de alimento animal. Outra dificuldade está relacionada e pode ser explicada ao contexto social religioso a qual a família de Jesus pertencia, que era a sociedade judaica. Seria muito difícil imaginar uma mulher que se casasse e tivesse apenas um filho. Isso porque fazia parte do mandamento divino de que a mulher deveria casar-se e ter muitos filhos, sendo este inclusive o primeiro mandamento encontrado na lei de Moisés. A ideia de se manter a virgindade perpétua ou castidade, conforme podemos mencionar,
foi se desenvolvendo gradativamente no cristianismo primitivo, mas não fazia parte do tempo dos pais de Jesus de Nazaré. A ideia de que a virgindade seria algo superior encontra-se especificamente na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, onde Paulo menciona na carta aos Coríntios que era preferível não casar, que a pessoa não se casasse, assim como Mateus, no capítulo 19, onde Jesus menciona que alguns eunucos se tornaram dessa forma em favor do reino dos céus. Entretanto, na sociedade judaica, essa ideia não encontra respaldo, pois na época de Maria e José era proibido que uma mulher não consumasse seu casamento com seu esposo e não tivesse muitos filhos, sendo um mandamento inclusive da lei de Moisés, conforme já citei aqui. Portanto, diante dessas evidências, grande parte dos historiadores, a não ser alguns de fé católica, que defendem a dogmática da igreja, a conclusão é que esses irmãos de Jesus, mencionados em Marcos, Mateus e outros escritos, deveriam ser identificados como filhos tanto de José como também de Maria, e formavam uma família tradicional judaica. Com relação a esse tema, vou ficando por aqui. Agradeço a visita de todos e convido-os mais uma vez a se inscreverem no canal Catequese. E sempre que possível estarei postando vídeos para que você possa conhecer mais a respeito da história do cristianismo. Obrigado pela participação de vocês. Sejam sempre bem-vindos.